Queridos irmãos, que bom estar aqui. Sempre um privilégio poder partilhar a palavra do Senhor Jesus. Quando nós pastoreamos, há dias difíceis e dias de muita celebração. E eu hoje tive a experiência, e não é incomum, de estar num momento difícil e também numa celebração. Essa foi uma manhã difícil, porque nós tivemos que sepultar um irmão de nossa comunidade, mas também temos a capacidade de adorar ao Senhor apesar das circunstâncias. Esse nosso irmão começou uma frase e não terminou, porque a vida é assim, a vida é um sopro, a vida muda num instante, tudo se desfaz, você não sabe definitivamente como vai ser o teu próximo segundo. E por essas mudanças tão rápidas, muitas vezes nós somos surpreendidos. E eu gostaria de falar para vocês sobre uma dessas histórias, de cenários que mudam e que nos pegam de surpresa. E eu queria que você fosse comigo ao texto que se encontra em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, verso 1 em diante. Abra ou ligue a sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo de número 4, verso 1 em diante. Essa é a história de uma mulher bem casada, cujo marido amava o Senhor, tudo lhe ia bem, estava tudo fluindo perfeitamente, até que um dia, o marido dessa mulher morre. E depois ela descobre que havia uma dívida que precisava ser paga. Agora eles tinham entrado num cenário de pobreza e viviam uma ameaça. A ameaça de que o seu credor agora podia levar os seus filhos como parte do pagamento da sua dívida. Porque a vida muda num instante. A vida dessa mulher mudou num instante. E a nossa vida já mudou num instante algumas vezes. Por isso, ler a história dessa mulher é também ler a nossa história. O texto nos diz, o verso 1, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e tu e teus filhos vivei disto. Sabe, queridos irmãos, muitas vezes nós vivemos momentos em nossa vida que são verdadeiras encruzilhadas. Desespero nos assusta, a escassez bate a porta. Essa é a história dessa mulher. O cenário dela mudou radicalmente. Se não observe, porque ela relata que tudo ia bem, até que o seu marido morreu, e ele temia o Senhor. Então agora essa mulher estava enfrentando um período de luto, de sofrimento, de dor. Se não fosse bastante, o homem era o esteio da casa, era o sustento. Quando o homem morreu, ali também se foi a provisão. Então, além do luto, ela agora passa a enfrentar um período de pobreza, de escassez. Ela estava sem recursos. O texto nos fala ainda de uma outra situação muito complicada que se somou ao luto
e também se somou à pobreza, que eu chamo de humilhação. Ser cobrado é um ato de humilhação em última instância. Ser cobrado por alguma coisa que você não pode pagar e viver com alguém batendo a sua porta é uma humilhação para aquelas pessoas que de fato têm caráter. Aquela mulher agora estava passando não só um luto, não apenas a pobreza, mas também humilhação. E o que lhe era a principal ameaça do momento era perder os seus filhos. Porque o credor, naquela época, poderia levar como pagamento das dívidas os seus 2 filhos como escravo. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre como nós enfrentamos a escassez. E talvez aqui, desse texto, extrair 5 princípios para enfrentar o dia da escassez. E eu não quero que você associe a palavra escassez apenas a recurso financeiro. Porque às vezes a escassez é de paz. Às vezes a escassez é de esperança. Às vezes a escassez ela se configura em nossa vida de diversas formas, de presença, de apoio, de amparo, de fé. 5 princípios, de maneira bem prática, para enfrentar o dia da escassez. Talvez o principal deles é: saiba quem procurar, saiba a quem recorrer. Não é interessante que essa mulher lembrou que o seu marido era temente a Deus e que tinha um profeta, então ela vai até o profeta? Porque em momentos de dificuldade nós precisamos saber onde recorrer. Nós temos que correr os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes a necessidade é legítima, mas os recursos onde nós vamos buscar é um grande problema. Sabe, queridos irmãos, eu tenho visto pessoas que sentem saudade. E a saudade é uma necessidade legítima. Mas não raras vezes nós não sabemos, ou essas pessoas não sabem onde recorrer e vão da saudade procurar espíritos que falem pelos seus mortos. Então elas entram em grandes ciladas por conta de uma necessidade legítima. Algumas pessoas buscam prosperidade. E prosperar é muito bom. Mas às vezes, queridos irmãos, o desejo de prosperar dá lugar a um ganho desonesto. E fazem do diabo um credor. Onde nós vamos buscar é fundamental para o que nós vamos receber. Às vezes nós temos uma necessidade profunda de ser amados. Aliás, a psicologia nos diz que a maior necessidade do ser humano é encontrar amor, é encontrar aceitação. Mas não raras vezes eu encontro pessoas que disseram estarem carentes, necessitadas, sozinhas, e elas baixaram um aplicativo, e elas se colocaram naquele aplicativo, e as pessoas entraram ali com outras intenções, e essas pessoas que antes eram carentes, agora, depois de algumas experiências, são carentes e feridas. Saber onde buscar é fundamental. Às vezes as pessoas querem conhecer a Deus, querem ter uma experiência com o transcendente, querem conhecer o totalmente outro, como dizia Calbart. Mas elas vão buscando experiências que lhes fazem prisioneiras de espiritualidades distorcidas, de líderes que de fato não tem nenhum caráter, mas apenas usa e esmaga o povo que tem boa intenção. A necessidade era conhecer a Deus, mas eles foram em lugares onde não se podia encontrar. Onde nós buscamos satisfazer as nossas necessidades é fundamental. Às vezes, alguns casais me compartem que estão passando por um momento difícil, de mornidão. Então eles pensam em dar uma animada no casamento. E as estratégias são as mais criativas e destrutivas que se possa pensar. E pensando em dar um suporte ao casamento, as pessoas vão entrando em ciladas. Melhorar a renda, o trabalho, às vezes é uma necessidade lícita, mas as pessoas entram em situações de suborno
e fazem negócios envolvidos com corrupção. Isso me faz lembrar de uma das histórias onde uma das pessoas que acompanhava o profeta tinha fome. E ele estava numa necessidade legítima. Mas aí ele foi colher ervas. E ele colheu uma dessas ervas que era venenosa. E ele começou a comer e ele ficou envenenado com aquilo. E o grito foi: a morte na panela. Queridos irmãos, tudo que nós queremos às vezes é satisfazer o nosso desejo na panela. Mas às vezes nós colocamos morte na panela. Eu conheço o neutralizador de todo o veneno para a nossa alma, Jesus de Nazaré. Aquela viúva foi buscar o profeta. Ela não foi compartilhar com as vizinhas. Ela não foi pedir ajuda a outras pessoas que não a podiam ajudar, mas podiam humilhá-la. Ela não foi murmurar com os seus amigos. Ela não tentou dar um jeitinho para resolver aquela situação. Por exemplo, isso me faz lembrar de Sara, que tinha um problema, e é a necessidade legítima, nós queremos ter um filho. Sara e Abraão viviam esse dilema. E Sara, tentando resolver uma necessidade legítima, encontrou uma forma, no seu jeitinho, que gerou grandes transtornos, e até hoje, duas nações pelejam. Às vezes, a sua escassez representa uma necessidade legítima, mas onde você vai buscar, pode fazer uma grande diferença. Busque o Senhor no dia da sua aflição. Aquela mulher foi até o profeta, porque ela sabia que daquele profeta viria a palavra de Deus. Não sei como você chegou aqui, não sei se você tem vivido dias de escassez, quer de esperança, quer de paz, quer escassez financeira, mas eu vim aqui animar o seu coração a buscar em Deus a resposta da sua escassez. Talvez você está passando por um período de carência, de solidão, mas antes de você colocar morte na panela, busca a Deus. Talvez você esteja aflito com alguma situação que vai além das suas possibilidades. Você percebe que o diabo trabalha nos dramas da alma humana? Quantos de vocês aqui já não passaram numa rua e viram um cartaz que dizia assim: eu trago o seu amor de volta em 15 dias? A gente acha aquilo ridículo, até que a gente percebe o nosso amor indo embora, desesperadamente, nós lembramos do cartaz. Sabe, queridos irmãos, o diabo está a postos e ele trabalha muitas vezes na nossa necessidade, por isso é importante lembrar a quem nós temos que recorrer. Sabe, o nosso socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. O salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É do Senhor que vem a nossa esperança. Ele é o sustento de nossa alma no dia da escassez. Um dos missionários que eu mais admiro conta a sua história num dos seus livros, dizendo que por diversas vezes ele passou por períodos de escassez. E ele fez tantos projetos sociais e impactou tantas vidas, sem nenhum recurso. E as pessoas perguntavam para ele: quando acaba o recurso, o que é que você faz? Quando a despensa está vazia, qual é a sua ação? Ao que ele respondia sempre: diante da escassez, eu dobro os meus joelhos. É no Senhor que nós vamos buscar a resposta. Alguém pode dizer amém? Eu quero trazer ainda um segundo princípio para você aprender a lidar com o dia da escassez. Não minimize o que você tem. Não despreze aquilo que Deus te deu. É interessante que o profeta Eliseu pergunta: o que é que você tem? E a resposta imediata daquela mulher: eu não tenho nada. É claro que ela tinha. Mas ela diz: eu não tenho nada, senão apenas um pouquinho de azeite. Sabe, muitas vezes nós estamos no meio da escassez, clamando a Deus que nos dê alguma coisa, quando Deus quer usar aquilo que nós já temos,
embora não vejamos, porque nós muitas vezes estamos minimizando os recursos que Deus já disponibilizou para nós. A mulher podia dizer: eu vim aqui buscar, eu não vim aqui ouvir, eu quero uma ajuda concreta, e você está perguntando o que eu tenho. Eu queria sair daqui com uma cesta básica, e você está me perguntando qual é o recurso que eu estou dispondo. Sabe, queridos irmãos, o grande problema da gente é que muitas vezes nós não estamos olhando para aquilo que Deus já nos deu, mas estamos olhando para aquilo que Deus deu ao outro. Estamos comparando o azeite que Deus nos deu com o azeite que o outro tem. Estamos tentando observar a nossa vida a partir da lente dos outros. É possível que aquilo que Deus vai usar para fazer um milagre na sua vida já está disponível para você. Aliás, se tem uma lição que nós vemos nas Escrituras, é de que Deus costuma fazer grandes milagres com pequenas coisas nas mãos de homens e mulheres que temem ao Senhor. O que tem nas mãos, Moisés? O que é que você tem nas mãos? Talvez Moisés esperasse alguma coisa para além dele, mas ali havia um cajado. Não minimize aquilo que você tem, ou aquilo que está diante dos teus olhos. Isso me faz lembrar uma passagem, também no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 44, onde o jovem subiu 7 vezes uma montanha. Era um período de deserto, mas Deus tinha dado um sinal de que ali ia chover, e na 7ª vez aquele jovem observa uma nuvem, e olha só a descrição dessa nuvem. Essa nuvem é do tamanho da mão de um homem. Essa nuvem é insignificante. Eu nunca vi uma nuvem tão pequena. Você já viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Porque eu nunca vi. Mas quando ele diz isso ao profeta, o profeta diz: prepare-se, porque vem aí uma chuva torrencial. Tem tempestade chegando. Avisa a todo mundo. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós estamos minimizando aquilo que Deus nos deu. O pouco é suficiente para o milagre. Não é o tamanho da nuvem, não é a quantidade do recurso, mas quanto você crê que Deus pode fazer com o pouco que você tem. Está na hora de você checar o seu azeite. Está na hora de você fazer um inventário daquilo que Deus já te deu. Tira os olhos daquilo que te falta e põe os olhos naquilo que Deus já te deu. Nós somos seres faltantes. A nossa atenção está sempre naquilo que nos falta. E é tão interessante que nós temos a nossa atenção tão voltada para aquilo, e aquilo, quando finalmente chega, nós nos distraímos, nós esquecemos. Sabe, eu gosto muito de Fusca. Alguns de vocês já sabem, é um carro que eu sonho em ter um dia. E eu começo a ver muitas vezes documentários, vídeos, fotos. Eu adoro passar um tempo olhando para esses carros antigos. E a minha mulher, um dia, sem saco nenhum, ela chegou e falou assim: por que tu não compra logo um carro? Compra esse carro. A gente se aperta, dá um jeito, compra esse carro. Eu falei assim: é que eu estou curtindo o desejar. Porque quando chegar esse carro, eu não sei se eu vou gostar tanto. Eu estou sonhando tanto com esse negócio, que eu preciso desfrutar desse sonho. Olha para aquilo que você tem. Eu lembro da história de um menino. Aquele menino saiu encantado para ouvir um rabino que tinha aparecido, que tinha palavras poderosas de esperança. Eu imagino, conjecturas minhas, eu imagino que aquele menino chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, hoje eu não vou brincar, hoje eu vou sair para ouvir uma pregação. Ela falou assim: meu filho, você vai ouvir quem? Ele falou assim: Jesus. Aí ela disse: meu filho, esse homem fala demais, leva um lanchinho, porque eu acho que essa pregação é tão boa, que todo mundo fica lá e todo mundo esquece da vida, e quando você perceber, você vai estar com fome, leva um lanchinho. Tem aqui 5 pães, 2 peixinhos, leva. E aí, a multidão de 5.000 pessoas
começou a ouvir o estômago roncar, mas ninguém queria sair de perto daquele que tinha palavras de vida eterna. Então Jesus diz assim para os discípulos: dê-lhe voz de comer. Não tinha padaria ali perto, não tinha recurso, não tinha nada, mas tinha um menino com uma lancheira. E aquele menino, imagino eu, numa daquelas ideias ridículas, porque pessoas de fé têm ideias ridículas. Nunca despreze uma ideia louca, porque os homens e mulheres de fé têm ideias loucas. Aquele menino falou assim: olha, eu sei que tem muita gente aqui, mas esse homem está falando de maneira tão poderosa, não sei. Assim, eu sei que é loucura, mas minha lancheira está à disposição. Você já sabe como terminou aquela história? A Bíblia nos diz que sobraram 12 cestos de pedaços de pães. Se eu fosse um dos discípulos, eu tinha dado todas as sobras para aquele menino, só para ele voltar para casa arrastando 12 cestos e dizendo: mãe, você não sabe o que aconteceu com o pouco que eu tinha. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Não minimize o que Deus já te deu. Terceiro princípio para o dia da escassez: prepare-se para agir. Às vezes eu vejo algumas pessoas que, quando enfrentam a escassez, sentam, choram, ficam lamentando. Grandes coisas não acontecem a partir do seu choro, mas da sua ação. Prepare-se para agir, porque nós não somos abençoados a partir daquilo que nós ouvimos apenas, mas daquilo que nós aplicamos a partir daquilo que ouvimos. Alguém entendeu isso? A bênção não vai vir quando você entrar no culto e ouvir o pastor. A bênção vai vir quando você ouvir a palavra de Deus e colocá-la na vida. Talvez aquela mulher buscasse uma palavra de conforto. Eu fico imaginando que aquela mulher saiu de casa pensando: quem sabe tenha a bolsa discípulo. Então, eu vou me aposentar, porque o meu marido era discípulo, tem um profeta ali. Aí quando ela chega querendo um apoio, querendo uma ajuda, querendo receber alguma coisa, o profeta pergunta assim: o que é que você tem? Isso já é estranho. Ela diz o que tem, e em seguida, ele não diz assim: que pena, eu vou te dar o dobro. Ele diz: então volta para casa. E aqui vai instruções. Você não precisa de nada mais, você só precisa aplicar a palavra de Deus em fé. Vai para casa, pega vasilhas emprestadas, e o profeta alerta, o texto nos diz isso: pega vasilhas, mas não pega poucas. O alerta já tinha sido dado: peça vasilhas emprestadas, mas não poucas. Sabe, queridos irmãos, dali não vem uma generosa doação, mas vem uma poderosa instrução. Nós precisamos agir. Escuta bem isso, abre o seu coração, preste atenção no que eu vou te dizer. Você erra 100% das flechas que você não atira. 100% das tentativas que você abortou, elas vão dar errado. Não vai brotar nada dali. Sabe, nós muitas vezes trocamos a ação pela lamentação, mas Deus é um Deus de ação. Levanta-te e anda. É assim que Deus trabalha. Será que hoje você não veio aqui para ouvir a voz de Deus dizendo: pare de se lamentar, ouça a minha voz e obedeça? Sabe, irmãos, eu sei que alguns de vocês vieram para aqui ouvindo, ou esperando ouvir uma mensagem que diz: hoje eu vou mudar a tua história. Mas eu creio que a palavra de Deus hoje para nós não é uma promessa de que a sua vida vai mudar de uma hora para outra. A palavra de Deus hoje é a promessa de que Deus pode abrir os teus olhos para que você possa ver tudo através das lentes da provisão. E provisão que vem do alto, mas provisão que vem a partir da nossa ação.
Segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 9 em diante. É a história de um exército que estava num período de escassez. Aquele exército não tinha água. Aquele exército estava morrendo de sede e de fome. Estava um deserto completamente. Então eles procuram um profeta e diz assim: profeta, nós vamos morrer. Ao que o profeta diz assim: não, vocês precisam cavar cisternas. Eu não sei se eu entendi bem, profeta. A gente está num deserto, não tem água nenhuma, e você está mandando a gente cavar a cisterna. Prepare-se para o milagre. Esteja pronto para o milagre. Antes de as vasilhas estarem cheias, as vasilhas estavam na casa. Quando aqueles homens começaram a cavar cisternas, diz a Bíblia que não teve chuva, mas a água brotou e encheu as cisternas. Nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus há de fazer por nós e através de nós. São ações que às vezes a gente não entende. Nem sempre a gente entende as orientações de Deus. Você acha que essa mulher foi para casa entendendo? Olha, eu estou passando um período de escassez, procuro um profeta, ele me pede para pedir vasilhas emprestadas. Você acha que ela entendia isso? Acabou o vinho, e Jesus manda encher as talhas com água. Ô Jesus, o problema não é água, o problema é vinho. Não, mas encha com água. Deus diz a Josué: ô Josué, os muros são grandes? São sim, Senhor. Está impossível para vocês essa luta? Está sim, Senhor. Impossível, é difícil. Os muros de Jericó são intransponíveis. Então dá 7 voltas nele. E vai adorando, e vai cantando, vai levando os músicos, os levitas, vai dando as voltas no muro. Ô Senhor, essa é uma estratégia que eu nunca vi em nenhum exército. Essa instrução, assim, com todo respeito, eu sei que o Senhor é Senhor dos exércitos, mas eu nunca vi ninguém ganhar de um exército poderoso louvando. Só obedece. Só obedece. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Só obedece. O grande problema é que a gente quer entender o processo. Você não foi chamado para entender o processo, você foi chamado para viver o processo. Um dos filmes assim evangélicos que mais me abençoaram foi aquele filme do Daniel San. Quantos de vocês lembram da história do Seu Miyagi e do Daniel San? Como é que é o nome desse filme? Karate Kid. Olha só o nome já abençoa a gente, não é não? O menino queria aprender karatê. Aí chega para o Daniel San. Aí o Daniel San começa a dizer assim: ó, menino hoje vai pintar. Aí o cara passa lá o tempo inteiro pintando. Eu acho que é um teste, amanhã começa. Aí no outro dia, hoje, Daniel San vai encerar carro. Aí ele passa o dia inteiro encerando o carro. E ele começa a dizer assim: eu estou perdendo tempo, isso é loucura, eu não vou mais obedecer esse velho, não faz sentido. No outro dia, cortar grama. O cara já não aguentava mais. Ô Seu Miyagi, quando é que você vai começar a me ensinar a lutar de verdade? Já começou. Você já está no processo. Todos esses movimentos já fazem parte dos movimentos que você precisa aprender. Porque um vitorioso se faz com um processo que nem sempre ele entende. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Não? Às vezes Deus te deu uma ordem e essa ordem não faz sentido para você. Só obedece. Porque essa
já é a forma de Deus trabalhar na tua vida para te dar o milagre que você espera. Amém? Para obedecer tem que ter fé, irmão. Fé é dar um passo sem ver o chão. Diga ao povo que marche. E aí a gente precisa dar um passo. Quer ver uma coisa? Quando você vai no shopping, você não se preocupa se as portas do shopping vão se abrir. Você está caminhando, a porta está fechada, você está vendo, você não é cego. Você está caminhando e a porta é fechada, mas você não está preocupado ou preocupada se a porta vai abrir. Você está firme e forte. E você segue e vai se aproximando e a porta ainda está fechada. Até que ou você bate ou ela abre. Aí você crê que um sensor feito pelo homem vai funcionar no tempo certo e aquela porta vai abrir e você vai passar glorioso pelo outro lado. Você crê nesse sensor. Isso é fé. Será que você está disposto ou disposta a crer que Deus é aquele que abre as portas? E enquanto a porta ainda está fechada, você caminha, e você caminha, e você caminha, porque você sabe que no tempo de Deus a porta vai abrir. Porque Ele é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quarto princípio para o dia da escassez. O milagre acontece na entrega. O milagre acontece na entrega. Você percebe que aquela mulher pega um pouquinho de azeite e ela começa a derramar aquele azeite. E ela vai derramando aquele azeite e o milagre vai acontecendo ali na entrega. O menino dos pães não viu exatamente a multiplicação dos pães. Preste atenção numa coisa. Jesus ergueu os pães, orou por eles, agradeceu, deu aos discípulos e disse: distribua. O milagre não aconteceu enquanto Jesus orava pelo pão. O milagre aconteceu enquanto os discípulos distribuíam o pão. A cada pedaço distribuído, o pão crescia. A cada azeite derramado, a vasilha era cheia. Será que você está entendendo esse mistério? Porque aquilo que fica guardado não multiplica. É na entrega. Nós cantamos essa canção agora que diz assim: e eu entrego tudo a ti. É na entrega que Deus faz o milagre. O azeite só é multiplicado no instante que é derramado. Às vezes eu vejo que uma das grandes estratégias do inferno, aliás, Satanás trabalha com duas estratégias. Uma delas é fazer você acreditar que tem pouco. Eu tenho muito pouco. Eu não tenho nada a oferecer, é muito pouco. Essa é uma das estratégias do inferno contra a nossa vida. Mas a outra estratégia é: se você tem pouco, guarda. Se você tem pouco, não entrega. Quantos de vocês chegam para mim no final do culto e dizem assim: olha, eu vim de uma igreja e eu me dediquei muito nessa igreja, eu fui machucado, eu fui decepcionado, então eu estou aqui só para ouvir, mas eu não quero servir, eu não quero me envolver, não quero um pequeno grupo, eu não quero... Não, liderança nem pensar, não quero nenhum envolvimento. Aliás, quando você diz amém, eu já saio por aquela porta, eu fui muito decepcionado uma vez, eu não vou me entregar de novo. O milagre acontece na entrega. Eu recebo mais de Deus à medida que eu entrego mais para Deus. Talvez por isso a gente não prega sobre ofertório apenas para os ricos. Alguém está entendendo isso? Não? Porque nós recebemos mais de Deus à medida que nós entregamos mais para Deus. Há uma canção antiga, eu gosto muito dessa canção, que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu e o meu ser Ele controlar. Talvez hoje
É dia de entrega. É dia de colocar diante do Senhor. É dia de crer que o Senhor está fazendo grandes coisas, embora a gente ainda não entenda. Hoje eu estou trazendo para vocês 5 princípios para o dia da escassez. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O dia da escassez é um ótimo dia para o milagre. Quando você tem tudo o tempo inteiro, toda hora você não vê o céu se abrir e o maná cair. O maná só cai quando estamos no deserto. A escassez é um grande momento para Deus revelar o poder dele em nossa vida. É quando não lhe resta nenhuma saída que a provisão de Deus vem e te surpreende. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você o 5º princípio. E o 5º princípio é que a provisão é abundante. Na escassez, Deus manda provisão abundante. Eu lembro que uma vez eu e a minha esposa tínhamos pouco recurso, estávamos cansados de ministério, e nós pensamos em tirar um dia, ir para um hotel, e ali iríamos descansar naquele hotel por uma diária. Mas quando nós estávamos arrumando a nossa mala, nós recebemos em nossa casa um missionário. E aquele missionário estava muito pior que a gente. Então eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, e a gente entendeu o que é que tinha que fazer. A gente tinha que entregar. E nós demos para aquele missionário. Então, fizemos a decisão de só visitar o hotel. A gente falou assim, nós vamos, visitamos o hotel, conhecemos, um outro dia a gente volta. Aí a gente foi, quando chegou lá eu vi o olho da minha esposa brilhando. Eu falei, não é possível. O Senhor é Deus de toda provisão. Eu cheguei naquele lugar lá e falei assim, eu queria um quarto, por favor. Ela falou assim, como assim? Tá doido? Ela me trata sempre com muito carinho. Não, a gente vai ficar. Vamos ficar. Aí, ficamos ali, comecei a dar algumas voltas no hotel. Eu não sabia quem estava naquele hotel. Tinha uma pessoa sentada numa mesa, eu puxei uma conversa, comecei a conversar e comecei a evangelizar aquela pessoa. A conversa foi ficando cada vez melhor, não sabia quem era aquela pessoa. Daqui a pouco eu me despeço, vou embora para o meu quarto. Nós desfrutamos, tivemos um tempo de comunhão. No outro dia tomamos um café maravilhoso. Quando fomos pagar a conta, a mulher disse assim, olha, não tem conta não. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, minha amiga. Eu vim aqui ontem, acertei o valor, pechinchei e tudo mais. Não tem conta não, já foi pago. E ainda você tem um almoço por aqui. Será que você entende que o que Deus dá é infinitamente mais? Que a provisão de Deus é abundante. Presta atenção, porque quando nós olhamos para esse texto, a restrição não foi de Deus. O profeta disse, vai buscar vasilha, mas não poucas. E não acabou o azeite, até que acabou a vasilha. O azeite não parou de ser multiplicado, até que a vasilha da fé acabou. Sabe o que eu aprendo com isso? É de que a incredulidade interrompe o fluxo do milagre. Às vezes Deus quer dar infinitamente mais, mas nós estamos limitando o recurso, porque não temos fé suficiente. A provisão de Deus é abundante. A provisão de Deus é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sabe, irmãos, às vezes eu fico constrangido, porque quando eu vejo o que eu pedi a Deus, e percebo o quanto Ele me deu, eu vejo que a provisão de Deus é abundante. Eu quero orar por você, porque quem sabe você chegou aqui vivendo dias de escassez. Talvez escassez no seu relacionamento, no seu trabalho, nas suas finanças.
escassez na sua esperança. Mas eu quero que hoje você dê um passo de fé, que você tenha a capacidade de agir pela palavra, e que daqui você saia hoje cheio da provisão de Deus, provisão que é abundante. Talvez você chegou aqui só com 5 pães e 2 peixinhos, mas pela glória do Senhor, você vai sair daqui hoje com 12 cestos, para a glória de Deus. Quero que você nesse momento feche os teus olhos, nós vamos orar, vamos pedir a graça de Deus, nós vamos cantar ao Senhor. E eu queria que nesse momento você abrisse o seu coração diante do Senhor. Se está lhe faltando alguma coisa, esse é o tempo de você esperar em Deus. Vai ao Senhor, busca ao Senhor. Quem sabe o renovo que você espera está em Deus. Quem sabe a necessidade que você tem está em Deus. Recorre ao Senhor. Olha para o que você tem, olha para o que Deus já te deu. Não minimize os recursos que o Senhor já colocou em sua mão. Deus quer usar aquilo que você já dispõe. Para de se lamentar, de reclamar, de se vitimizar. Para de contar essa história de sofrimento. É tempo de agir. Toma o teu leito e anda. Você não vai experimentar a vitória enquanto ficar parado chorando. Você pode chorar, mas tem que sair para semear, porque aquele que semeia enquanto chora, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não deixe o choro paralisar você. Recebe essa palavra do Senhor. É tempo de cavar as cisternas no deserto e experimentar a provisão e os milagres de Deus, porque é no deserto que os milagres acontecem. Põe perante o Senhor nesse momento o seu coração. Põe perante o Senhor tudo. Coloque-se diante de Deus, seus medos, suas aflições.